do nosso amado, que é de Retiro e também Venâncio, tá, gente? Eu não posso esquecer do meu povo de Venâncio. Eu tive comendo um churrasco, eu até passei mal, gente, tanto que eu comi em Venâncio, tá? Um grande abraço para todos vocês desse distrito, que fazem parte da minha vida, e para todos os demais distritos também. Gente, voltamos agora com a doutora Luísa Dias. Doutora, um dos temas também que muito repercutiu aqui no nosso programa e também continua repercutindo no Brasil é acerca de pensão alimentícia, cara. E chega esse final de ano, existe algumas perguntas, cara, que surgem. E a que eu queria fazer para você é o seguinte, que eu já vi esse dilema acontecer muito. É a seguinte pergunta. 13º, a criança, a mãe, como é que isso funciona, cara? O pai, ele é obrigado a dar essa participação também? Fala para mim. Gente, essa dúvida é muito recorrente. Todos os anos, muitas pessoas me procuram perguntando se tem que pagar pensão sobre 13º e férias. E sim, gente, a pensão alimentícia, ela incide sobre 13º e férias. Na verdade, sobre todos os rendimentos, né, desse alimentante, que pode ser o pai ou pode ser a mãe, né? Ou o avô, a avó, né, dependendo ali da obrigação alimentar. Mas incide sim. Então, se você, né, tem ali o rendimento do 13º, retirando os descontos legais de INSS, imposto de renda, você vai aplicar o percentual ali sobre o valor do seu rendimento e vai efetuar o pagamento desse 13º sim. Essa criança, ela tem o direito. E no caso das férias também, gente, as férias a gente sabe que ele é paga com adicional de 1/3 constitucional. Então, tem esse acréscimozinho e a pensão alimentícia, ela também incide ali sobre 1/3 de férias. Então, vamos ficar ligado. Se o genitor, a genitora não está pagando 13º e férias, né? E você tem uma sentença judicial ali, né, que ampara o direito da pensão alimentícia, você pode estar colocando essa pessoa na justiça. Nossa. Você pode levar isso para uma execução, né, judicial, para poder cobrar o pagamento desse valor que não está sendo, né, cumprido. E, doutor, conta pra gente, cara. Assim também, é uma época também que muitos pais querem estar com seus filhos próximo, né? Assim, e existe critério de separação, pensão, etc, etc. Mas como funciona esse regime? Esse final de ano, o pai querer talvez pegar a criança, ficar com ele. Como que isso funciona perante a lei? Então, gente, essa questão das visitas, né, da guarda e das visitas dos filhos, como vai funcionar no Natal e no Ano Novo, nas férias de fim de ano e nas férias escolares, né? Geralmente, as sentenças judiciais, né, expedidas aí pela vara de família, ou os acordos feitos entre os pais e as crianças que são homologados também, né, ali pela vara de família, eles preveem ali uma alternância, né, entre os anos. No ano fica o Natal com o pai, né? E o Ano Novo fica com a mãe. E quando troca o ano, né? No ano seguinte, alterna, né? O Natal vai ficar com a mãe e o Ano Novo com o pai. Isso não impede que, se esse pai e mãe, eles têm uma boa comunicação, né? Os combinados funcionem com essas pessoas, deles estarem fazendo algum ajuste, né? Tem gente que prefere que esse dia específico do Natal e do Ano Novo seja passado metade do dia com o genitor, a outra metade com o outro, né? Então, isso pode ser combinado também, conforme a conveniência ali dos envolvidos. Lembrando sempre que, se não tem acordo, né, que se esses pais, eles não se entendem, tem litígio, né, não conseguem combinar, então deve seguir ali o que está escrito na sentença, o que está escrito naquele acordo que foi homologado na justiça, né, judicialmente tem que ser respeitado aquilo ali. E se não for respeitado, né, você pode estar levando isso para ser discutido novamente na justiça e pedir ali, exigir um cumprimento do que foi estabelecido. E nas férias escolares, a mesma coisa, né? Metade das férias fica com um genitor e o restante com o outro. Vai fazendo essa alternância conforme, né, a conveniência ali das pessoas envolvidas. Tá, e doutora, conta pra gente, cara. Você falou de viagem, realmente tem muitas pessoas que querem viajar. E como funcionam essas viagens dentro do Brasil, cara?
Então, gente, é uma dúvida também frequente, né? Como que fica essa questão de autorização para o filho viajar, né? O casal é separado, né? Os pais são separados, a criança, ela tá passando as férias com você e aí você programa uma viagem. Será que você vai ter necessidade de pegar a autorização do outro genitor para essa criança poder viajar com você? Então, a gente primeiro precisa observar o seguinte: a idade dessa criança, né, desse jovem ou adolescente. Para menores de 16 anos, né, as regras são um pouco mais rígidas, tá? Então, para menores de 16 anos, se a viagem for dentro do Brasil, né, no país, com deslocamento só entre estados, né? Se essa criança ela estiver viajando apenas com um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, ela não vai precisar da autorização do outro genitor, tá? Essa criança ela também consegue viajar com parentes de até terceiro grau, os avós, alguns tios, né, ou os irmãos, desde que esteja portando a certidão de nascimento ou documento de identidade dessa criança e que você consiga comprovar ali com o seu documento também que você é parente ali dela, né? Tem o mesmo sobrenome, você consegue explicar ali que você é avó, que você é irmão e tal. Já no caso, né, se essa criança estiver viajando com uma pessoa que não é parente, né? Aí sim ela vai precisar dessa autorização por ambos os pais, por um dos pais, aliás, tá? Por escrito. Então, essa autorização, ela precisa ser assinada por escrito ali direitinho, com reconhecimento de firma, tá? E a criança, para viajar sozinha, sem nenhum acompanhante adulto, ela precisa de uma autorização judicial, tá? Então, precisa dessa autorização judicial. No caso de adolescentes, né, que são entre 16 e 18 anos, para essas viagens nacionais, né, dentro do Brasil, eles não precisam de autorização, eles podem estar viajando sozinhos. E, gente, no caso de viagem para o exterior, aí sim, né, vai estar precisando dessa autorização do outro genitor, tá? Então, assim, se tiver com ambos os pais, logicamente não precisa, mas se tiver viajando com apenas um dos pais, né, ele vai precisar da autorização do outro genitor. Tem aqui uma exceçãozinha básica que é o seguinte: às vezes quando você vai se pedir, né, tirar o passaporte dessa criança, você já dá uma autorização para tirar o passaporte. E aí pode constar no passaporte que essa criança ela tem autorização para viajar com apenas um dos pais. Então, se existir essa informação no passaporte da criança, ela não vai precisar pegar uma autorização novamente para viajar, tá? Mas se ela for sozinha, né, com apenas um desses pais, ela vai precisar sim da autorização. E aí, gente, uma coisa assim que é curiosa, que é interessante, é o seguinte: dependendo do regime de guarda, vamos supor, né, se for guarda unilateral e você tem essa guarda, ou ainda se for a guarda compartilhada, essa questão da guarda, ela não autoriza a pessoa que ela viaje com o filho sem a autorização do outro. Então, independente ou não do regime de guarda ali, né, se é unilateral ou se é compartilhada, vai precisar sim dessa autorização do genitor com firma reconhecida em cartório, ok? E também tem que estar atento ao modelo exigido pela Polícia Federal. Nossa, doutora. Doutora, cara, nossos minutos finais, quero te agradecer por mais essa participação, tá? Maravilhosa que é nosso programa. Você é uma pessoa que nós temos grande admiração. Quero parabenizar a sua vida, a sua carreira. Obrigada. Deus te abençoe você, o seu filho, a sua família, que é uma família tradicional do nosso distrito. Não tem como olhar para a Luísa e não lembrar das famosas festas que a dona... Ai, da minha avózinha, né? Dona Nácia Comédia. Nossa eterna querida lá de Retiro, que está ao lado de Deus hoje em dia. E aquelas festas, aquelas broas, né? Broa, café, fogueira. É um marco que Retiro tinha, do Dona Nanara. Não tem como esquecer isso. Os bailes, né? Os bailes, é um marco. Ela merece, né, de homenagem. A gente ainda vai lutar para ela ter homenagem em Retiro de rua. Esse é pedido meu já, que ela ganhe então o nome de uma rua em Retiro, tá? Nossa, seria uma honra. Ela vai ganhar o nome de uma rua em Retiro, se depender de nós.
Quero te parabenizar pela sua vida, pela sua conduta, por tudo que você representa na sua carreira. E nosso muito obrigado, tá, doutor? Deus te abençoe. E 2026, contrato renovado, tá? Pelo amor de Deus. Obrigada, Ilan. É um prazer para mim estar aqui, né, com vocês, trazendo as informações para os nossos ouvintes. Tenho um carinho enorme por você, pelo Lucas também aqui da rádio. E, se Deus quiser, 2026 eu estarei aí com vocês, sim. Vamos renovar essa parceria. A gente precisa. É muito especial. Isso é fundamental para a nossa população. Como eu disse, a população é muito carente de informação, cara. É muito carente. Às vezes, assim, eu sinto isso na pele quando eu estou na rua com as pessoas. E as pessoas agradecem muito por isso, cara. As pessoas, às vezes, acham que a gente está aqui para ganhar dinheiro. Muita gente fala, gente, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira com a gente, né? Mas, assim, é uma gratidão das pessoas, porque a população é carente de informações. Eu costumo dizer que a desinformação, no maior século da inovação tecnológica, se torna algo grandioso. Assim, a gente só vê brincadeiras em rede social, polêmicas. Vem esse ano de eleições aí, é polêmica. E a gente precisa que a população tenha conhecimento de entrevistas como essa. Então fica aqui nossa gratidão por tudo, tá? Itaperuna, próximo sábado eu vou estar frente a frente com o Binha Terra. Eu quero que você grave essa data. Binha Terra é um morador de Raposo. Cara, gente, ele é um cadeirante. Ele é presidente do Soledade, que é o time de Raposo. É uma entrevista que eu posso fechar o ano com essa entrevista aqui. É um cara que ele é... Quando vocês verem ele, vocês vão falar assim, é uma motivação, Luiz. Não sei se você já viu, é um cadeirante. O cara é todo especial, mas é um vencedor. É um vencedor, vida, né? Um exemplo de vida. O cara tinha tudo, assim como o Thiago Boaventura falou aqui, eu vou pegar as palavras do Thiago. O cara tinha tudo para não fazer nada. Mas é um cara que pegou e fez tudo. Ainda fez o Raposo ser campeão do nosso retiro esse ano. Dentro da nossa casa, o Raposo venceu o retiro e foi campeão.